Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vitrine de Valor da Estratégia à Prática. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Esse convidado, ele é histórico na Icatec. Não sei se vocês assistiram no episódio piloto que eu comentei que tinha um diretor que chegou na Icatec, a Digisac, que é um dos nossos produtos, um dos nosso carro-chefe, né, dentro da empresa. Não tinha nenhum cliente, que é onde a gente já ultrapassou mais de 15 mil clientes. E esse diretor comercial e de marketing está aqui comigo hoje, Luciano Fernandes. E aí, dona Aline? Me senti um aí, dinossauro agora, né? Velho. Que absurdo! Tem história para contar, muita história para contar. E o nosso tema aqui é sobre alinhamento de vendas e marketing, a fórmula da alta performance, porque é o que hoje a gente colhe de resultados, né? Então, tudo que foi construído, que você está aqui desde o zero clientes, desde que a plataforma era beta, até hoje, né? Sim. Agora, o que a gente quer saber é sobre essa história, como que foi essa construção, você lembrando, né, do passado, de quando você chegou lá, o primeiro contato que você teve. Conta pra gente. Bom, vamos lá. A história começa com a Icatec mesmo, com o ERP. Tem que falar, e na realidade a Icatec nem existia. A história começa lá, para a questão de venda de software, porque eu nunca trabalhei com tecnologia, né? Tecnologia assim, diretamente com ela. Eu era um usuário de tecnologia. Sim. E eu lembro, nos anos 2010, 2011, eu e o Edson íamos na mesma igreja, a gente nos conhecemos lá na realidade, né? Então a gente frequentava o mesmo grupo grupo inclusive caseiro, que era, né, uma época muito saudosa, graças a Deus, boas lembranças. E aí de vez em quando o Edson, a gente começava a conversar sobre vários assuntos e ele, cara, eu tô terminando de estudar tecnologia, programação, cara, eu tô pensando em abrir um negócio e tal. Eu falei, pô, legal, hein? Isso aí, foi conversando. E conversa vai, conversa vem. Eu lembro um dia que ele tinha ido no apartamento, que eu morava aqui em Bauru na época, e ele falando sobre tecnologia, que ia abrir, se eu topava ir com ele. Eu falei, tá, topo, tal, enfim. E aí ele me falou de uma coisa que eu nunca esqueci, que isso foi importante lá em 2018, que é escala em tecnologia. Essa palavra da escala em tecnologia faz muita diferença, você entender. É um princípio para mim, né, nessa parte. Porque eu conheço escala de mercado, escala industrial e por aí vai. E a produção em escala, enfim, mas a produção em escala em software é interessante, porque você, na época, ainda era CD, né? Estava começando, tinha SaaS já tudo, mas a maioria ainda era CDs. E a questão era criar o primeiro produto da Icatec, que foi o Agnus, né, CRM. Né? E quando ele falou que você gravava e depois era só replicar, eu falei, cara, isso é muito fácil, entre aspas, assim, né? Sim. É difícil você confeccionar o sistema em cima, depois que você confeccionou, vai ter as atualizações, claro, mas era muito rápido para fazer. Eu falei, nossa, aquilo marcou. Aí foi, né, a Icatec nasceu, só que aí acabei não entrando com ele, porque um amigo em comum, né, que é o Alan, começou junto com ele. Aí os dois começaram a trabalhar, ficaram anos trabalhando junto, mas nesse meio tempo, sempre mantendo contato com os dois, né? E depois os dois acabaram até se separando, né? O Edson foi para um lado, o Alan foi para o outro. E nesse meio tempo, conversei muito com o Edson também para fazer outros projetos, tal. Teve o projeto Hot Entregas, entre outros. Conheci amigos em comum que ele me apresentou também nessa época, que foi o Matheus. Enfim, aí foi. Aí chegou 2018, que é onde, né, você comentou. Eu estava querendo... o lugar que eu estava, né, não a empresa, mas o local que eu estava, a posição que eu estava, eu já via que era uma hora de mudança. Então eu queria mudar. E aí o Edson foi lá, foi com o Ailton, né, eu trabalhava em Mineiros de Tietê, né, com uma empresa maravilhosa, né, do Diogo, da família Cipolla, que é a MVK, e me convidou, falei, puxa vida, estava bem lá tudo, mas eu já estava vendo, falando assim,
o mercado que eu estava querendo dar uma mudança, Sim. né, por vários motivos, enfim. Falei, poxa, eu vou estar perto de Bauru, perto de Garça, né, morando em Garça, falei, fica mais fácil para ir e voltar, enfim. Falei, puxa, falei, bom, acho que é a hora de fazer essa mudança, pode ser. Aí eu vi no Ailton, conheço bem a mentalidade do Edson, vi a mentalidade do Ailton, falei, puxa, acho que pode dar um negócio bacana. Falei, eu resolvi aceitar. Aí, enfim, começamos dia 15 de novembro, eu particularmente comecei dia 15 de novembro de 2018, né? A plataforma começou em 2017, mas fui fazendo uma venda aqui, outra ali, mas era trabalho fechado. E como ela se chamava, né, lá no início, Mande um Zap, né? Lembrando, a história da Icatec, igual você perguntou, a história da Icatec, ela começou com o Agnus, depois teve outras vertentes de CRMs também, teve alguma coisa personalizada, mas aí veio a Mande um Zap. Aí a Mande um Zap, ela começa com Mande um Zap, o nome já falava, né? No início todo mundo procurava o Mande um Zap, que era disparo. Só que o pessoal fazia o disparo, mas não era o disparo que queria fazer aquela questão do atendimento. Mas, por isso que tinha os primeiros trabalhos, eram mais esporádicos. Então mandavam Zap pra galera, né? Fez campanhas de youtubers famosos, por aí vai. Mas quando nós começamos, já estava bem maturada essa ideia de fazer, né, uma plataforma de atendimento, de gestão de atendimento. Não simplesmente mandar. E a hora que eu vi, falei, isso é legal. Isso tem fundamento, tem princípios. E princípios, né, e fundamentos é muito bom. Falei, isso dá jogo. Beleza. E aí foi quando a gente começou a dar essa nova cara para a Icatec, que ela não ficou só na região, só em Bauru e aqui na região em volta. Aí, graças a Deus, começou a crescer, né? O primeiro cliente que você perguntou, pelo que eu lembro, foi o Ivan lá da Cobra Mar, junto com o Mário. Inclusive, um abraço para eles, se eles, né, estiverem vendo. Eu não lembro aqui, não sei se foram eles exatamente, eu já não consigo mais lembrar, né? Como você disse, né? Dinossauro, né? Fazer o quê? Brincando. Eu creio que foram, se não foi o primeiro, foram um dos primeiros. Tá? Eu não vou conseguir lembrar. Realmente, eu acho que... É que são mais de 15 mil clientes. Não, porque naquela época eu já estava fazendo muitos contatos. Não, eu entrei dia 15, é verdade. Eu acho que foram os primeiros, sim. Creio que foram os primeiros. Já tinha clientes, mas eram todos betas, né? Eram todos betas. Enfim, aí eles que foram o primeiro contrato fechado quando eu entrei, enfim, e de que a empresa tinha assinado. Aí foi. Aí comecei a fazer várias prospecções, começou a crescer e a coisa começou a tomar um outro caminho, né, de desenvolvimento, que tem história para contar. Aí eu vou de acordo com as suas perguntas. Pode deixar. Porque realmente você começou aí a linha do tempo, né? Desde 2010, quando vocês trocavam muita ideia, trocavam muita figurinha, conversavam a respeito. E até me lembrou que no episódio do Edson, uma das coisas que ele falou foi alinhamento de valores. É a hora que você comentou, aqui para onde eles estão indo, isso tem valor, tem princípio. E esse é um ingrediente fundamental para quem hoje, por exemplo, está assistindo aqui e está nessa construção, né, de ter esse alinhamento, de ter coerência, buscar realmente essa entrega de propósito e de valor. E hoje, por exemplo, Lu, se você fosse dar assim, alguns conselhos pro Lu lá do passado, que em 15 de novembro de 2018, né? 15 de novembro de 2018, vai lá pro Lu daquela época, o que você falaria para ele? Por que você não terminou a faculdade de engenharia de computação que você começou a fazer? É verdade, por quê? Quando eu estava ainda lá na MVK, que foi o último trabalho, né, que eu estive antes da Icatec, eu tinha passado no vestibular, na faculdade estadual, esqueci o nome dela, e eu comecei a fazer. Só que como eu morava a 200 km de casa e viajava de lá, ia para outros estados, inclusive, aí chegou uma hora que eu falei, não aguento mais, né? Então, mas se eu tivesse o que eu falava era porque eu não terminei aquilo lá, né? E várias outras vezes que também eu pude fazer muitas coisas em tecnologia e não fazia, mas eu era usuário, né? Cheguei a ser um usuário avançado até, mas depois teve uma época da minha vida que meio que abandonei isso e só ficava na minha área mesmo de marketing comercial, enfim, só como usuário de tecnologia. Mas eu falo para qualquer um, né? Tudo que você for fazer, quanto mais conhecimento e base, né, fundamental que você tenha, é melhor.
Sim. Eu, com certeza, se eu tivesse um pouco mais de conhecimento técnico na área de tecnologia, com certeza eu poderia ter um melhor aproveitamento na minha própria vida. Hoje, inclusive, né? Então, é o conselho que eu daria para mim naquela época e dou para quem quer também. Sim. Vai ser um vendedor? Seja um bom vendedor, vai estudar, cria fundamentos, vai ser um cabeleireiro, se especialize. Não é diploma, não é faculdade, simplesmente. Né? Enfim, mas a especialização é boa. O know-how que aquilo traz, a bagagem, você conseguir, no caso, tracionar de outras formas, ter mais opções de fazer, Sim. né? Quanto mais bagagem é melhor. Sim. Quanto mais bagagem. Não, você não pode ficar entre dois mundos. Ficar 100% em mundos paralelos, ou 100% na teoria e 100% na prática. Você tem que usar os dois. Sim. Tem a teoria e a prática, só que você casa ela nos momentos corretos. E lembra que a teoria foi feita por uma outra pessoa, às vezes, uma outra época, e em outros momentos que não são replicáveis, momentos mesmo não são replicáveis, outras coisas são replicáveis. Sim. E a prática. Então, você colocando a mão ali na prática. Então, isso dá a receita pessoal que cada um tem. Senão, todo mundo seria Bill Gates, senão todo mundo seria Steve Jobs, e não é por aí. Sim. Eu lembro que, desde que eu cheguei na Icatec, a gente sempre conversou muito, né? E uma das coisas que você sempre me disse foi isso, porque eu sempre fui a louca dos cursos, né? De querer fazer, ir atrás também, porque eu também acho muito importante, a gente precisa ter esse conhecimento. Mas uma coisa que você sempre falava era, a gente precisa adaptar o modelo do nosso negócio, olhar para o nosso cliente, entender o que faz sentido a gente trazer para dentro ou não. Isso faz muito sentido. Sim. Porque não é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vai lá, pega, copia, cola aqui e faz igual, porque não vai ter o mesmo resultado. Não vai. Você tem que entender o que você está fazendo. Lembra dos momentos? Temos momentos na vida. E, por exemplo, o momento também tem um posicionamento. Em marketing é bem fácil de entender isso. Casamento também, e vários outros relacionamentos também. Mas o posicionamento, por exemplo, qual que é o posicionamento de uma empresa X de tecnologia? Em que ano que ela está? Em qual região que ela está? Ou, além da região, em qual país, qual continente? Isso tudo vão dar fórmulas diferentes. E, cara, quando você crê em Deus, né, e trabalha, procura ter seus princípios, não quer dizer que tudo vai dar certo, óbvio, tá? Mas, assim, você consegue se conectar mais com esses momentos e entender os posicionamentos onde você está no tempo, no espaço, com aquilo com que você se propôs a fazer. Então, eu creio que isso dá um bom direcionamento para a gente, né? Para a gente poder se situar e entender o momento que está vivendo. E prestar atenção no que está acontecendo, né? Exato. Tem que prestar atenção. Tem que ter essa visão macro, né? Sim. Não é ficar focado ali só num cenário e abraçar aquilo e vai morrer afogado. Hoje eu estava lendo sobre franquias, né? Tá tendo vários papos de franquias por aí. As pessoas acham que é simplesmente ir lá e comprar uma franquia e fazer. Até sugiro, né, para as pessoas poderem assistir o filme lá A Fome de Poder, que conta a história do Ray Kroc. Sensacional. É legal, eu gosto muito da parte até eu uso umas partes daquele filme para fazer dinâmicas, né, enfim, na parte processual. Mas, poxa, se vocês verem a história, né, tem os pontos bons e os pontos ruins, tem o momento dele foi lá vender a máquina para o pessoal, ele enxergou, olha só, ele viu, ele teve aquela sacada, e cada um tinha um propósito na vida. Os irmãos lá tinham um propósito X e ele tinha um propósito Y. Então, não tem o certo e errado, tem aquilo que é bom para você. Né? E ele, como empresário mais atinado, ele foi. E o negócio dele, aí se você olhar bem, é imóveis. A gente conhece por lanches, e é um lanche, óbvio, né? Mas, enfim, é você ter essa minúcia, você ter essa sensibilidade de ver aonde você vai pegar valor. Né? E o pessoal está reclamando muito de franquias, mas não adianta nada você pegar uma franquia pronta e você só colocar a receita ali, né? Isso tanto para o franqueador quanto para o franqueado. Isso é a minha visão, tá, gente? Não estou falando que sou dono da razão, é o que eu penso. Sim. Então você tem que ter os dois mundos, você tem que seguir as regras da franquia, que é óbvio isso, porque é uma formatação, só que ao mesmo tempo você tem a sua pitada, que vai dar a energia para aquele lugar, lembra? Você vai estar, por mais que você tenha um formato e uma característica, até dialogar mesmo um pouco, comprar os mesmos pontos, similares em cidades diferentes, mas são cidades diferentes, são culturas diferentes. Exato.
Então, você olha um próprio McDonald's ou qualquer outra rede de fast food por aí, você vai ver que tem adaptação local. Sim. Tem adaptação local da alimentação, da bebida. Enfim, eu tô dando isso como exemplo bem Não bem sei dinâmico, se as pessoas entendem prático. que talvez seria um pouco mais fácil, porque o formato já está validado. Mas você não pode se acomodar. Entra no isso que a que eu gente tô estava falando. conversando aqui antes da gravação, né? Aham. De escolher entre o que é fácil e o que é difícil. Exato. Você tem os dois caminhos, tem o fácil e tem o difícil. Os dois podem dar certo, os dois podem dar errados. Só que assim, para quem tem princípios, o mais difícil é o correto. Não quer dizer que tudo que vai fazer é difícil, não é isso. Sim. Mas geralmente é tudo aquilo que você tem princípios, você põe algumas travas na sua maneira de viver, de conduzir os negócios, a vida prática, e você tem umas limitações que outros que escolhem o caminho fácil, que não tem travas, faz. E a gente já procura falar, não, vamos fazer assim. Leva até mais tempo, é mais difícil, dá um sacrifício até maior, mas pelo menos você tem fundamento. Né? Tudo que tem fundamento é sólido. Exato. Pensando agora nessa frente que você está hoje, de marketing comercial, mas não pensando no cenário que nós temos hoje, né? Pensando no cenário de quando começou. Quais foram os desafios que você enfrentou para construir toda essa frente, de ter essa sinergia de marketing comercial, pensando ali até a faixa ali de alcançar os 5.000 clientes? Olha, nem pensava em 5.000 clientes na época, porque a gente tinha que matar o leão para comer no almoço. Um leão por minuto. Era desafiador, né? E outra, tinha ideia e pensava assim em modelos de negócio, mas ele teve que ser modelado, vamos por assim, né? Ele teve que ser modelado. E essa modelação, você tem os dois lados, né? Você tem um lado da demanda, o cliente, e tem um lado da empresa, a criatividade da empresa, a engenhosidade da empresa de ofertar um produto e ir lá para esse público. Você tem que encaixar isso e acertar um modelo de negócio para que ele se encaixe e flua, né, no mercado. E na época, todo mundo pensava num modelo que era mensagens em massa, né, de modo geral. E logo em sequência veio a onda dos bots. Então todo mundo só pensava nisso. Esse é um ponto. Outro ponto era acertar como que a gente queria acertar o mercado. Porque todo mundo, quando você fosse comprar uma conta de WhatsApp, principalmente lá no início do Enterprise, que é o ABA, era muito caro. Né? Era bem puxado o valor, era puxado mesmo. As multinacionais queriam me bater quando eu falava o preço para eles. Eu falei, os pequenos então não vai nem ouvir, né? Enfim. E a gente teve que fazer a adaptação, colocar... onde a gente começou a criar o nosso DNA de como que ia operacionalizar aquilo. Principalmente que o canal principal era o WhatsApp, né, que veio pelo nome, depois a gente mudou para DSAC, porque virou multicanal, são vários canais, enfim, dentro da plataforma. Então a gente teve que criar um modelo, né? Então até usava uma palavra que o Edson e o Ailton odiavam, né, que é a commodity. Eu falei, cara, commodity é bom, não é ruim não. Não tem que olhar só o ruim, mas é commodity. Então, quando você tem um sistema de comunicação que é gratuito para o consumidor final, né, gratuito em termos, né, porque tudo, quando você não paga o seu produto e aquela coisa, todo mundo já conhece, já leu essas histórias, né? Eu já paguei pelo uso do WhatsApp. Eu posso falar que eu já paguei. Realmente, não lembro se foi R$1 ou R$1,99, foi um dos dois. Eu lembro disso. E eu nem gostava de usar o WhatsApp, eu usava para atender clientes. Há muitos anos atrás. Né? Mas a gente teve que definir um caminho, ao contrário das outras empresas, que vendiam valores absurdos. Era muito caro. Era pesado mesmo o valor. Só que eu falei, isso aí com o tempo não vai sustentar. Eu já olhava mais à frente, né, sem olhar os 5.000. Sim. Eu estava querendo olhar os 10 primeiros, vamos pôr assim. Mas eu falei assim, cara, eu acho que o caminho é esse. O preço que a gente tinha começado na plataforma, porque lembrando, a gente não cobra por mensagens. A mensagem deixa para a meta cobrar. Sim. A gente cobra só o uso da plataforma. Né? E naquela época, em 2018, começou-se, era R$327 com 3 usuários. Eu falei, cara, não vai pegar. O pessoal tem outra ideia na cabeça.
E eu escutava os clientes, eu percebia isso. Falei, o pessoal não vai... É a percepção. Mas com o tempo, por quantidade de usuários, depois a gente consegue atingir os tickets bem altos a respeito. Por quê? Aí já não era aquela questão, né, de só enviar mensagem, era a ideia mesmo do core da plataforma, e também não era só robô, era ter atendimento humanizado. Sempre foi a prioridade nossa. E ter o gerenciamento dessa comunicação. Então eu falei, para que a gente atinja isso, a gente tem que ser igual uma conta de telefone. Ninguém mais sente dor da conta de telefone. Verdade. A maioria, ninguém mais sente dor. Antigamente, por você ter um telefone... Só chega o boleto e paga. Eu põe débito automático, muitos, né? Sim. Mas antigamente, você tinha ações de telefone, a antiga Telesp, aqui no estado de São Paulo, né? Uhum. As pessoas vendiam ações, trocava por carro, por casa, enfim, era uma coisa diferente. Aí foi vindo, teve a abertura com o antigo ministro Sérgio Mota, e foi tendo a abertura, o Brasil ficou uma economia de mercado um pouco mais livre, né? E proliferou o telefone, e hoje a gente não sente. E isso, você tem que ir fazendo eu chamo de gestalt, né? Você fazendo esses parâmetros, esses balizamentos, para entender como o consumidor vai ver. E o nosso consumidor não é pessoa física, é pessoa jurídica. Mas hoje uma conta de telefone também não é tão pesada. Então, partindo desse princípio, a gente falou, a gente tem que comoditizar, para que a gente possa alcançar um número maior e realmente trabalhar. Lembra da palavrinha que eu comentei de escala? Sim. Aí se encaixou a escala. Aí eu falei, é aqui que entra a escala. Falei, eu estava usando aquilo mesmo que eu tinha guardado numa gavetinha lá dentro da minha cabeça, né? Até lembrei agora da gavetinha, lembrei do Thomas Bril, que ele fala muito disso, né? A gente começou a se orientar para isso. Eu lembro quando o Ailton Edson saiu, eu falei, cara, não fizer isso, não vai ter mudança. E eu também mexi na comunicação, né? Sim. Falava, aí começou a vir o verdadeiro PABX para o WhatsApp, depois verdadeiro PABX para mensageria, que era a forma que o público entendia, os empresários. Pô, é como um PABX mesmo, ramifica, ele centraliza e ramifica. Sim. É isso mesmo que você está ouvindo, ele vai fazer exatamente isso, vai te dar poder de atendimento. Eu falava, não adianta nada você disparar mensagens ou ter um robô de atendimento, você tem que ter humanizado ali também. Sempre precisamos por isso. Beleza. Aí eles saíram, fizeram um curso bem diferente do que era, né? Que era lá o primeiro plano nosso que aí começou da nossa escala, que foi R$127. E aí, entre aspas, comoditizou. Por isso que hoje nós temos na casa de milhares de clientes, devido a isso. Porque a gente procurou fazer aquilo que a gente acreditava, né, que ia dar retorno para que a gente conseguisse massificar. E com isso a gente populariza cada vez mais o atendimento também, dá mais liberdade para as empresas também conseguirem atender através deles. E depois veio o Telegram também, o Telegram até hoje a gente tem vários clientes com muitos, apesar de ter perdido um pouquinho a força nesse último ano, né, mas o Telegram está ali, qualquer oscilação que dá no mercado, o pessoal está ali. E tem empresas que só atendem pelo Telegram também, né? Então aí tem o SMS também, que não é o nosso forte, mas a gente está trabalhando para que isso seja resolvido. Tem o webchat nosso que também serve inclusive para contingência, caso aconteça alguma coisa com o canal, o nosso cliente possa utilizar. Então tudo isso na escala, pensando no cliente, como ele vai utilizar, é a estratégia que a gente procurou fazer, e lembra, com princípios, né? Pensando no cliente, não pensando na gente, eu quero vender meu sistema. Não, eu preciso atender a necessidade. E como que eu vou atender essa necessidade? Às vezes o cliente não sabe como ele precisa atender. Às vezes ele vinha com a ideia só, não, eu quero disparar mensagem para todo mundo. Fala, tá, tudo bem, você vai disparar para todo mundo. Como é que você vai receber essas mensagens? Sim. Como você vai gerenciar isso lá dentro? Ou não, eu quero botar um robô, não quero ter mais ninguém trabalhando. Cara, não é assim. E olha que nem tinha IA, hein? Agora tem a IA e a coisa tá no mesmo pé. Sempre tem uma modinha, né? Que são tudo muito bem-vindo. Todos esses arranjos, essas evoluções são todas bem-vindas, mas a forma de utilizá-las. Entendeu? Não sei se eu respondi, mas... Respondeu com muitos detalhes e faz toda a diferença. Você mencionou alguns pontos sobre pensar no cliente, e esse cliente que ele chega mais ansioso para fazer isso acontecer, a gente trabalhar com transparência com ele. Sim. Trazendo ele para a realidade, mostrando o que faz sentido ou não, trazendo essa autorresponsabilidade pelo negócio dessa pessoa que a gente está atendendo também. E isso eu vejo que faz parte da nossa cultura hoje. Sim. Sempre que eu passo em algum corredor, eu vejo você ali também falando disso, reforçando, independente do setor, de quem seja. Como que você entende que isso foi possível, a gente chegar até aqui, hoje,
depois desses anos, alcançando esses clientes, aumentando ainda mais a nossa base, com esse portfólio agora diversificado, né, do nosso ecossistema, manter essa visão? Eu vejo assim, começa desde a comunicação, desde o marketing, né, e é um relacionamento. Estou atendendo um cliente. Se eu faço um site, por exemplo, vou dar um exemplo que é o que eu falo para o time lá, Sim. quando eu converso com o pessoal. Eu não vou fazer um site simplesmente para capturar lead. Eu quero fazer um site com que o cliente entenda o que ele está vendo. Por mais que hoje todas as pessoas, no geral, são bombardeadas pra caramba com informação, quando a gente estava falando de canais, a gente não consegue, eu não consigo ver todos os canais, não tem como, é impossível, né? Então tem um excesso de informação, as pessoas, não, com a tecnologia, de vez de melhorar a sua capacidade, acabou reduzindo, porque não presta mais atenção, não lê, não vai atrás. Mas independente disso, eu particularmente, eu vou tratar a outra pessoa, o empresário que vai estar lá, ou a pessoa que vai estar vendo, o funcionário, que vai estar vendo a nossa comunicação, como uma pessoa que tem inteligência no que ela está lendo, ela está entendendo, pelo menos, ou que pelo menos, que gere dúvidas nelas, né? Sim. Que elas questionem, poxa, será que esse produto é isso que eu estou pensando? E venha conversar. Simplesmente não vou colocar lá, faça o que você quiser nos seus canais de atendimento. Não. Cara, você pode fazer isso, você pode atender, você pode segmentar, você pode fazer campanhas direcionadas para uma parcela específica do seu público e por aí vai, enfim. É Então, importante trazer essa clareza, tem que né? trazer essa clareza. Essa transparência começa em tratando o outro como um ser humano, Sim. com capacidade, mesmo que às vezes as pessoas não. Triste dizer, mesmo que às vezes as pessoas não se tratem assim, né? E eu tenho uma crítica muito forte ao marketing digital, porque eles às vezes muitos profissionais tratam as pessoas como se fossem meros números e leads. É uma pessoa que está lá do outro lado, eu vou tratar ela como uma pessoa, e vou procurar fazer isso o melhor que eu puder por ela, mesmo que ela não entenda, porque você acaba condicionando as pessoas. Só olha para Porque a massa, né? Só olha para a massa. Não que a gente individualize 100%, não é isso, mas eu vou ser transparente com ela, falar, cara, eu quero te atender bem, eu quero te entregar um produto que vai te atender, que caiba dentro da sua operação, e que se não couber, você entenda o valor que ela vai te trazer e o benefício que você vai alcançar com ela. E por aí vai. Então é nesse sentido. Então, essa transparência, e isso a gente procura passar para os times, para todos os envolvidos, nossos parceiros de negócio. Tem vários parceiros integrados conosco, que eu falo isso, igual para os nossos parceiros, eles sabem muito bem, né? Alguns que ouvirem vai saber muito bem os pontos que eu falo, né? Eu falo, olha, beneficie o seu cliente, porque ele tem uma plataforma lá do outro lado que está integrada com a nossa para ajudar no atendimento. Eu falo, dê o valor para o seu cliente, o valor da plataforma de parceria. Não pegue para você ou para sua empresa, dê para o seu cliente. Então, trate o cliente com total transparência e fale dos pontos positivos e dos pontos negativos. Por exemplo, quem não tem canais que a gente não pode vender, no caso do canal do WhatsApp, a gente não pode vender. Tem regras que é deles e temos que respeitá-las, respeitamos. Sim. E não dá para colocar. Beleza, então vamos colocar outro canal para ele. E falar o porquê. Não é porque a gente não quer, é porque a Icatec, através da DigiSac ou de outro software dela, que ela não atende as minhas necessidades. Não, é porque tem regras em outros. Tecnologia é um negócio, quando eu vinha a trabalhar com isso, que eu aprendi, é um bicho de 7 cabeças, né? Que é um em cima do terreno do outro. É verdade. Então, é complicado. Você tem que lidar com as suas regras, com a regra de terceiro, exato. fornecedor, e tem que ter essa transparência para passar para o cliente e mostrar uma outra regra que a gente tem lá dentro da empresa. Que é o quê? É feito a 4 mãos, justamente porque esse monte de terreno que a gente tem que estar trabalhando com eles. Então é isso, Aline. A gente tem que tratar as pessoas, né, com dignidade, com respeito, né, procurando orientar da melhor maneira possível, falar o pró e o contra, não esconder o contra. Sim. Que quem pratica a venda para mim escondendo os pontos negativos, eu acho que não sabe o que está fazendo. Eu acho que não sabe o que está fazendo. Para não falar de outra maneira. Então, eu tenho que falar os pontos positivos e os pontos negativos para você entregar o valor exato que a pessoa vai receber usando aquele produto, seja uma empresa, seja um indivíduo. Sim, esse é um ponto fundamental, né? E olhando assim para essa frente de alcançar o ser humano que está do outro lado. Porque mesmo que hoje o nosso modelo ele seja B2B, a gente está se conectando
com o CPF que está dentro daquela empresa. Sim, né? exato. E já que você trouxe até esse ponto de leads, né? Pensando no formato de campanhas para alcançar o perfil ideal, trazer esse lead de forma qualificada, como que você poderia assim, fornecer algumas ideias de como fazer isso da melhor forma? Para trazer o lead qualificado, primeira coisa que eu vejo, eu sou feijão com arroz, para Sim. começar, tá? Feijão com arroz. Sou pragmático, na medida do possível. Sonho pra caramba, mas na hora de realizar a prática, e faço cenários. Faço o pior cenário possível para contar com o melhor. Estou preparado para o pior. Sim. E na captura de leads, eu falo isso para poder fazer uma analogia. Uhum. A gente começa com aquele princípio que eu falei da comunicação, de tratar as pessoas como pessoas. Sim. Né? E você sentar do outro lado, o lead ele vai vir. Por exemplo, primeira coisa, você tem que saber quem que é o seu lead. É uma pessoa jurídica? É uma pessoa física? Ele está comprando um tênis para ele, uma calça jeans? Está comprando um carro? Ele está comprando, agora é aquele CPF que está atrás de uma pessoa jurídica, que tem um CNPJ, ele está comprando um produto para a empresa dele? Ele está construindo, ele está aumentando o barragão? Tem que fazer essas perguntas. Sim. Quem que é o meu cliente lá do outro lado, que está precisando da minha solução? Isso é básico de publicidade, marketing, enfim. A questão de posicionamento, não dá para entrar nos detalhes dessas partes, mas assim, você vai e olha para ele, aí você senta lá, uma plataforma como um Google Ads, Microsoft Ads, Meta, com as suas plataformas também de ads, cara, e também as analógicas também, entra todas aqui. Como que eu vou fazer essa comunicação com ele? Né? E uma grande bênção que tem hoje, são essas plataformas como o Google, a Microsoft e a Meta, é que você consegue escolher o horário, você consegue escolher o público, você consegue praticamente chegar dentro eu não vou falar na porta, mas no bolso de cada um, que é o celular de cada um e do computador de cada um. E aí vai um outro que eu falo assim, não é nem segredo, é segredo porque o povo não escuta, né? Para fazer, que é o quê? Cara, você está vendendo para um empresário? Ele não vai olhar simplesmente só para o celular. E quando você direciona uma mídia só para o celular, né, principalmente para canais sem ser uma mídia social, o que vai acontecer? Você vai ter um público enorme, enorme, que não é aquele público seu que você deveria estar buscando. Né? Essa é a minha visão. Sim. Aí eu vou procurar um público, um empresário. O empresário, ele tem que pensar no que ele vai fazer. Ele tem que pensar para comprar. Eu acredito que o melhor momento que ele vai sentar para pensar, eu creio que é a hora que ele vai estar ali numa tela maior, mais focado, né? Ele vai até olhar num celular, numa mídia móvel, né? Enfim, mas eu creio que ele vai olhar naquele momento. Vai guardar aquele link para a hora que estiver lá no escritório. Exato, é o que eu vejo. Sim. Assim como também algumas coisas, né? Por exemplo, foi descoberto que, né, conversando com um empresário do setor automobilístico, que ele viu que os clientes dele compravam carro de madrugada. Porque a maioria que comprava, principalmente carro de maior valor agregado. Por quê? É o horário que o cara tem. Sim. É o horário que ele tem. Era meia-noite, uma hora que ele já cuidou da empresa, já cuidou da esposa, dos filhos, falou, agora eu vou tirar o meu momentinho aqui, vou ver meus brinquedinhos. Meu sonho agora. Vou ver os meus sonhos. Então você vê cada detalhe, onde eu vou encontrar esse cara, qual palavra, aí você começa a ver qual palavra que eu vou descobrir, que eu vou colocar para ele poder chegar até mim, o que eu coloco na minha comunicação, meus folders, enfim, em todas as minhas mídias. Então é pensar, é o que eu falo, é pensar no próximo que está ali. Quem que é o próximo que eu estou querendo atingir? É fulano, com perfil tal, aí faz as personas, faz tudo, faça cenários. Faça plano. Fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas, porque você não vai ter as respostas. Com as perguntas, você vai descobrindo as respostas e fazendo novas perguntas e vai evoluindo, senão o mundo seria estático, e não é. E diante de toda essa sua vivência, né, Lu, o que você entende que foi assim uma decisão estratégica que realmente mudou o cenário ali e fez a gente conseguir tracionar ali marketing e vendas? Parece. Não foi uma, várias. Assim, a que fez a diferença foi os princípios. Na minha visão, isso é a minha visão. Tem a tecnologia, né? A tecnologia que foi desenvolvida, ela é bem legal, beleza, é um fundamento, é um princípio.
Mas para que você coloque no mercado e atinja esse mercado, você tem que levar esses princípios. E eu vi muitos, né? Vamos focar, né, no produto que a gente está mais comentando, que é a DigiSac. As pessoas não explicaram como funcionam os canais. Por exemplo, os concorrentes. Ou só levar o cliente a fazer o que ele queria fazer. Ah, quero só disparar. Quero fazer campanhas, ou quero só colocar robô para atender. Não, é você ter a honestidade, a transparência, por isso que eu falo tanto essa bendita transparência, né? Para saber, olha, para você chegar até aqui, você tem que trilhar esse caminho, não é só o caminho que você está vendo, né? Só atender do jeito que você quer. Que, inclusive, você queima canais, não é legal, você queima seu cliente, né? No caso de fazendo campanha demais ou atendendo ele. Eu mesmo já fui vítima de robôs várias vezes. Os robôs não me respondiam. Né? Eu lembro uma vez que eu queria pegar hotel no estado do Rio de Janeiro, que eu fui passando em várias cidades, né? Que eu estava de férias. Aí eu queria agendar, eu queria conversar com alguém. Eu falei, beleza, vou falar para o robô, já que eu não conseguia os telefones, e por um milagre, não sei, do universo, nenhum telefone funcionava em todas aquelas regiões. Ou ninguém mais queria atender, né? Isso faz anos já. E aí eu fui conversar pelos robôs. Aí tinha uma pergunta específica que não estava ali no contexto. E ficava preso. Falei, poxa vida, não é legal. Consegue sair, cair num limbo, né? Então, e aí eu como cliente, tipo, aí eu vou colocar 2 clientes aqui. O cliente, pessoa física, que estava querendo sair de férias, que o indivíduo era eu. Aí tinha o outro indivíduo, que é o empresário, que colocou a tecnologia para atender, pensando só nele, não no cliente dele. Exato. É isso que eu estou querendo dizer. Então pensa, olha como que você vai comunicar com ele, como você vai atender ele. Então ter essa transparência de poder, assim, como um elemento de poder falar a verdade com o seu cliente, falar como que funcionam as coisas, os pontos positivos, os pontos negativos. O Edson ficou tão intrigado com isso aí que ele foi buscar, não, tem que ter um método para isso daí. Aí ele trouxe o nome do método. Eu falei, cara, seja que seja, o método que eu estou usando aqui, eu estou falando com pessoas. Pessoas, ou ela é jurídica, que vai ter um CPF, como você disse, sim, ou ela é uma pessoa física, eu estou vendendo um produto de varejo, uma distribuição, enfim, qualquer coisa. Mas eu estou pensando nela, como que eu vou falar para ela, o que ela precisa ouvir a respeito. Mesmo vai comprar um óleo lubrificante. Pô, óleo lubrificante, você tem várias especificações. É a correta para o seu motor? Ou eu posso ter 3 tipos de especificações? Enfim. E ali cada um vai ter seu preço, cada um vai ter seu ponto positivo, seu ponto negativo, por aí vai. Estou dando exemplos, né? Bem simples. Não, mas é legal que isso vai construindo na nossa mente, né? E como aplicar isso? Porque, por exemplo, hoje quem está assistindo aqui tem um negócio específico, mas todo mundo precisa parar, né? Quem tem carro, pelo menos, para comprar o óleo. Sim. E às vezes passa por algum desafio, né? Principalmente quem não tem tanta afinidade com essa mecânica em si, entender os contextos, porque são vários tipos, como você trouxe. E aí, adaptando para o meu cenário enquanto empreendedor, o que hoje desperta essa dúvida que faz talvez o meu cliente procurar outras opções ou outros concorrentes, que traz essa facilidade maior. Você tocou num ponto que eu vou trazer para o nosso dia a dia. Um ponto de estratégico, transformando lá na commodity de comunicação, sendo transparente com o nosso cliente, tem um outro tripé, que é o tripé que você trabalha. Suporte. Eu falei, sem suporte isso não vai ficar em pé. Sim. Porque sem suporte é a comunicação da empresa que vai estar saindo da telefonia, que a gente pegou bem essa transição, e indo para o setor de mensageria. Se nós não dermos suporte para essas empresas, ela vai sair. Porque você comentou, por que uma empresa tem sucesso, ou vai para uma empresa, sai e tal? Por isso, né, a gente pode falar, poxa vida, tem milhares de clientes, e olha quantas reclamações temos num Reclame Aqui da vida, por exemplo, que inclusive tem canal, você que está assistindo, tem canal do Reclame Aqui na plataforma. É bom. Enfim, então, sem o suporte, por que a gente tem o suporte? Porque eu estou olhando lá, eu já sei que ele vai ter essa necessidade, e se eu não arcar com este custo dessa necessidade, eu não vou conseguir ter sucesso lá na frente para eu escalar. Sim. Então, uma coisa vai, como você falou, vai construindo, uma coisa vai interligando com a outra, uma formação de uma teia ali, né? Uma conexão. Então, a gente tem que ter esse suporte, no nosso caso.
Então, esse é um ponto, você olhar para o cliente, olhar para ele e falar assim, poxa, eu preciso entender que se eu não entender que ele vai ter necessidade disso, meu, eu não estou entendendo o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou fazendo aqui, né? É a mesma coisa que eu vender carro e entender tudo de motocicleta, Não faz entendeu? sentido. Os dois são veículos, mas é para uma plataforma e o outro é outra plataforma. Sim, Então tem que entender, né, a necessidade. Então não adianta eu querer vender carro e saber dar suporte para motocicleta, porque é mais barato o custo, um exemplo. sim. Não, eu tenho que arcar com o custo daquilo, é comunicação, então eu tenho que, eu tenho que manter de pé aquilo que eu estou me propondo até. O cliente não entende, às vezes, os custos que são envolvidos. Então eu vou falar, né, todo mundo sabe que eu falo isso. Não tem uma plataforma que dá o suporte que a gente dá. E isso Sim. eu dou, tiro o chapéu, né, para o seu time, para todo o time que está envolvido lá, graças a Deus, né, o time operacional do Paulo, porque sem esse tripé é estratégia. Então a É. gente vai interligando cada ponto com a transparência. Por que, que a gente faz isso? Porque nós somos transparentes com o cliente, a gente entende a necessidade dele. Para atender essa necessidade, eu tenho que ir lá e dar esse suporte para ele. É perfeito? Obviamente que não. Não vai ser. São um dia que dá um balançar na rede, meu Deus, são milhares de Bater um chamados. vento lá, né? Bater um vento dá problema. O telefone, o tronco trava, por limitação da É. própria empresa telefônica. E toda empresa de tecnologia, ela tá sujeita a isso, né? Quantas vezes eu não acabei indo abrir um aplicativo de um banco, por exemplo, estava fora do ar. Você fala nas máquinas de fast food, às vezes elas estão a máquina cansada. E é natural que aconteça, mas o que precisa estar ali muito forte nisso, que eu compartilho da sua visão, é você dar esse suporte, é você não deixar o cliente desamparado, sem apoio, sem opções, né? Exato, é entender. Você falou de aplicativo de banco, eu estava rindo por dentro, porque direto, eu uso toda hora, principalmente à noite, a hora que eu estou em casa. Eu já percebi que tem até um padrão, tem uns horários à noite que os bancos dão aquela parada, eu falo, daqui a pouco volta e volta. E é por Sim. isso que o banco é ruim? Não. E eu sei que é horário de pico. Quantas vezes eu fui passar cartão, e isso é coisa de pouco tempo atrás, isso Uhum. acontece. Você vai passar um cartão, às vezes ele trava, é hora de pico. Sim. Quantas vezes, 6, 7 horas da noite ali, onde o pessoal sai do trabalho, passa para comprar, dá picos em algumas regiões. E isso não é um lugar só, em vários lugares. Eu já passei por isso. É entender. Mas se você já prepara o seu cliente para isso, ele já vai estar preparado, ele vai entender, ele vai saber como contornar essa situação com o cliente dele lá na ponta. Ó, passa de novo. Fala para o cliente, espera um pouquinho, deu um erro aqui na leitura. Passa de novo. Na próxima já passa. Né, algumas vezes já aconteceu de eu tentar passar o cartão, não ia, e era a rede culpada do estabelecimento. Pode ser uma rede que era um pouco pior, mas era a bandeira do cartão que estava com problema, porque estava com muito fluxo. Eu não lembro o que foi, teve algumas vezes que aconteceu isso. A mesma coisa quando você vai num evento, numa feira, lá em São Paulo, por exemplo, no Center Norte, no AMB, enfim, tem a concentração tão grande de celulares que a rede cai, por mais Muita que se gente. acontece. Exato. Então, se eu já sei que isso vai acontecer, eu tenho que saber lidar com a situação. Eu, E é como natural até a expositor. gente falar, né? Ai, tem muita gente aqui, tá tão enraizado algumas situações. Porque o ser humano tem a percepção, né? E Sim, quando não tem, você pode falar para ele. Você está acontecendo por causa disso. Não tem medo. O problema é que a gente interpreta a fraqueza como um ponto negativo, né? Porque é uma fraqueza, não é que é uma fraqueza, porque é uma fraqueza, é uma circunstância, né? Pô, é um ponto ali naquele momento. Não adianta querer se esconder um sim, problema, uma situação que está acontecendo, uma circunstância, para debaixo do tapete só para ficar bonito ali. Não, calma, vai ficar normal daqui a pouco. exato. Fala a real. Espera um pouco, toma uma água. Vai lá, aproveita e dá uma respirada. Vende mais, aproveita e vai tirar mais pedido. E Lu, para a gente poder finalizar aqui o nosso quadro hoje, né? Hoje a galera que está construindo tudo isso que você já passou por essa etapa inicial, pensando ali em marketing comercial, criação desse vínculo, qual que é o recado final que você deixa para esse? Marketing comercial e até produto coloco nisso. Sim, Tem que estar muito bem alinhado. Tem que ter. Dentro da empresa tem que estar muito bem. É aquilo que eu comento com o nosso time lá, né? Quando você vai fazer só. Não importa a cadeira que você está apossando ali, tá trabalhando nela.
você tem a demanda que vem daqui de trás e a demanda que você vai mandar para frente. Procura pensar nisso, como funciona, procura melhorar o processo, enfim, aí entra a questão de processo, entra produto também, porque o marketing comercial vão fazer o quê? Eles vão ir até o cliente e ofertar isso. Começa no marketing e, entre aspas, vai terminar ali no comercial, né? Vai finalizar. Tem uma excelente comunicação, pensa no seu cliente lá do outro lado, o produto seja voltado para uma necessidade, não só para um sonho, a não ser que você venda produto de luxo. Que mesmo assim está mudando a tendência, que eu estava estudando esses dias um pouco sobre isso. No comercial, crie relacionamento. O marketing também já é junto. O marketing comercial, para mim, é junto, são juntos, né? E até no caso do nosso perfil de atuação, que é a tecnologia com CS, que para mim, na minha linguagem arcaica, mas como se fosse um pós-venda. É muito mais que isso, mas para enquadrar ali para alguns entenderem, eu mesmo formatar na minha mente para pensar como fazer o raciocínio. É uma construção, você tem que pensar no cliente, como que você vai chegar até ele, vai atender ele, criar relacionamento com ele. É um relacionamento. E no nosso caso, que nós vendemos sistemas de ponto, sistema jurídico, né, que o advogado vai fazer consulta ou gerencia o escritório dele, a Camp Learning, que cria relacionamento com cursos, tudo isso envolve relacionamento. Sim. Então, o marketing comercial, mais do que todos, tem que ter relacionamento. Desenvolvimento, que numa indústria seria produção, cara, tem que ter uma conexão também interna. Então, um relacionamento que move tudo isso. Então você ter princípios, né? E esses princípios pode-se ler moral também, aí, ética, não é só ética. Põe moral é um pouco mais forte. Sim. É forte, se a gente for pensar da maneira adequada. Coloca isso, porque aí você vai tratar o outro, o próximo, que está ou o antecessor, ou o predecessor ali, para que ele faça parte, um vínculo de relacionamento. Então, crie relacionamentos, crie pontes, tanto com clientes, quanto com os clientes internos, quanto os clientes externos, quanto os colegas de equipe, enfim, departamentos que você não tenha contato, quando tiver oportunidade, tenha esse contato, crie relacionamento, né? E com total transparência, com princípios, né? Com padrão aí, porque para ter um alto padrão, que é o que todo mundo busca, né? Ter qualidade. Sim. Creio que é isso. Perfeito, Lu. Bom, para a gente finalizar, então, eu agradeço muito a sua participação aqui, aceitar o nosso convite. Foi um papo, assim, muito estratégico, inspirador também. Pô, que bom, legal. Porque quando a gente começa a imaginar, né, sentir um pouco dessa sua emoção também, de lá de trás, desde quando começou aquele papo com o Edson, o Ailton, e aí veio toda essa construção, e os desafios, né, porque é duro, é doído, não é fácil, sim, né? E superando, entendendo, pensando em conceito, qual a melhor estratégia, como se posicionar. Então, assim, foi um papo realmente inspirador, porque com certeza quem está assistindo vai conseguir extrair esse valor, repensar ali o seu negócio, ver o que está dando check ali do que já está conseguindo executar, do que precisa ter um pouco mais de cuidado, sensibilidade, em olhar para o cliente. Tem o nosso tripé também que você trouxe, ele finalizando com essa parte de relacionamento, suporte, atendimento, que é muito importante. Sim, sim. Porque sem essa sustentabilidade do negócio, a gente consegue atrair, mas não consegue manter, né? É o caminho fácil e o caminho difícil. Exato. Muito obrigada, Lu. Eu que agradeço. E para vocês, pessoal, agradeço também a presença de vocês aqui conosco. E na próxima quinta, nós voltamos às 19h30 para abrir mais uma vitrine de valor. Até lá!